Boa noite. Todo mundo animado já? Todo mundo já aí no pique? Esperar o Instagram só avisar vocês um pouquinho, porque geralmente demora. Oi, Tati Amorim. Boa noite para todos e todas, mas eu acho que a maioria é todas, né? Porque geralmente é um assunto que atrai mais mulheres, né? Apesar que tem uns maridos que devia assistir também, né? Eu vou ver se a Priscila já tá por aí. Se ela já entrou. O pessoal ainda tá entrando. Geralmente o Instagram ele demora, né? A avisar um pouquinho. Tamires, ansiosa, já tá. Ah, Priscila apareceu. Priscila apareceu. A É Tayane ou é Faiane? Eu não entendi bem o nome aqui. Tô falando que o marido tá assistindo com ela. Eu vou chamar já a Priscila pra gente já começar. Pra poder não perder tempo. Porque tempo é informação. Ela. Vocês aguardem aí um pouquinho. E aí a gente já começa. Olá, tudo jóia? Tudo jóia. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, porque quando a gente tá só de um jeito, sabe? Aí quando entra alguém, aí tem que estar de outro jeito. Parecia que eu tava com carão aqui na frente, falei um pouco mais Fica desse jeito, porque você tem que chegar um celular um pouco para frente e depois um pouco para trás. é, Boa noite, Priscila. boa noite, salve Maria, tudo bem? Antes, tudo bem? Antes de tudo, eu queria te agradecer por ter aceito o meu convite. Sabendo que está sendo aí uma semana de lives que a gente está só subindo, né? Então, ontem foi parto normal após 2 cesáreas. E hoje vai ser a sua história. E para mim vai ser uma surpresa igual para o pessoal aí, porque assim, a história da Camila e da Jeane eu ainda conhecia um pouco, conhecia bastante. Agora a sua eu não sei nada. Então, assim, eu vou estar igual o público, ligada. Acho que eu vou até esquecer de perguntar, que eu vou ficar só prestando atenção. Ai, Eu meu queria, Deus. eu queria que você, antes de tudo, já se apresentasse aí pra gente. Falasse um pouquinho de você, quanto tempo de casamento, quantos filhos. Tá. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Priscila, sou casada com o Thiago, já faz 8 anos. Nós estamos juntos há 13 anos, mas casados há 8 anos. Nós temos 4 filhos, a Manuela, que é a mais velha, né? Tem 8 anos. O Murilo, de 6 anos. O Matias, de 13. E a Maria Tereza, de 1 ano e 6 meses, fez agora. Beleza. E Priscila, foram 3 cesáreas? Isso, foram 3 cesáreas. Eu casei grávida, né? Casei grávida Aham, da Manuela, de 6 aham. meses. E eu era muito novinha, muito ignorante, assim, Você né? tinha qual idade? Eu tinha 23. 23 23 para 24 anos? anos, é. 23 E para 24. Tá. Isso há quantos anos atrás? 13 anos atrás, né? 8 anos. 8 anos. 8 anos atrás? É. E aí, eu era muito ignorante em questão de parto. Para mim, assim, eu tinha muito medo do parto normal. Muito medo da dor, né? Achava que a dor era Aham. absurda. Então, a maioria das pessoas da minha casa, minha mãe, minhas tias, falavam assim, não, parto normal, pelo amor de Deus. Quando você for ganhar a Manuela, parto normal. E algumas amigas minhas falavam, não, que parto normal, você tá doida, você vai sofrer, você vai sentir dor à toa. Cesárea é muito melhor, tive cesárea e logo depois já tava
tranquila e tal. E eu ficava, meu Deus, não, você não sente nada na cesárea. Você vai estar lá quietinho, com anestesia, você não vai sentir nada. E eu Eu ficava também toda... eu já ouvi essa. Na minha época, elas falavam até assim: marca cesárea, dá para você fazer uma maquiagem, dá para você planejar tudo, tirar foto, fica tudo ótimo, não fica aquela coisa do parto normal, que é tudo inesperado. Eu falei, aham. Mas, sinceramente, eu pensei nisso também. Tanto que no dia que foi marcado, eu me maquiei, eu fiz o cabelo. Fui toda chiquérrima, né? Não, nas fotos eu vou ficar bonita, né? Olha essa possível mentalidade, né? E aí, eu me lembro que eu falava com o meu médico, ainda falava pra mim, não, vamos esperar, vamos esperar. E eu falava, ah, não, doutor, vou marcar cesárea. Aí ele, então vamos esperar até semana que vem. Vamos esperar até semana que vem pra ver se vai evoluir algum, dar uma dilatada e tal. E eu lembro que ele fez o toque, eu tava com 1 centímetro de dilatação, eu tava de 38 semanas e uns dias, que eu não me lembro agora. E aí ele, vamos esperar mais um pouquinho. Deu, ai meu Deus, esperar, não tô aguentando mais. Aí na semana seguinte, eu fui lá e ele falou, e aí? Aí tocou, continuava do mesmo jeito. Também, né? 38 semanas. Aí eu falei, por favor, doutor, vamos marcar, vai, cesárea, porque eu vou querer cesárea mesmo. Daí ele, ah, então tá bom, vai. Aí ele foi e agendou pro final da semana, porque daí emendava certinho com o final de semana que o Thiago pegava os dias lá da empresa e juntava o final de semana, olha só pra você ver, né? E aí, Tudo bem ajeitadinho, né? tudo bem ajeitadinho. E ele, como ele era diretor do hospital, então ele separou o melhor quarto pra mim e tal, sabe? Aí eu fiquei no quarto mais chique lá do hospital. Na época eu tinha convênio, né? E aí o Thiago também não sabia de nada, né? Foi na onda. Não, tudo bem, se você quer assim, vamos embora. E aí o doutor agendou, e aí eu tive a Manuela. Só que hoje em dia eu vejo que a Manuela acho que nasceu prematura. Ela era muito miudinha. Ela era muito pequenininha, muito, assim, magrinha, assim, sabe? E quando ela nasceu, ela ficou um tempão ainda lá em observação. Tanto que eu ganhei ela, acho que foi 2 horas da tarde, ela foi chegar à noite no quarto. Porque eu não sei o que foi que aconteceu, se tive que expirar. Sumiram com a minha filha e eu não tinha noção nenhuma. Eu achava, tá tudo normal, né? Acho que eles sabem o que estão fazendo e tudo Eles mais. estão cuidando, né? A gente, quando é nova, a Cuidando, gente né? pensa assim, Acho eles que estão cuidando. tá tudo bem, né? E na ignorância. E o Thiago lá comigo esperando. Aí pôde dormir e tudo. Eu falava, nossa, que parto dos sonhos. Maravilhoso. Não senti nenhuma dor. Tô aqui. E eu tive essas recuperações muito boas mesmo. Das 3 cesáreas. Uhum, Eu tenho uma cicatrização boa, graças a Deus. Então eu não sofri uhum. tanto assim, né? Mas a mentalidade da pessoa, né? E aí, depois da Manuela, eu engravidei do Murilo. Depois de. Ela tava com 1 ano e pouquinho, eu engravidei do Murilo. Aí eu fui para um outro médico, porque eu já tinha trocado o convênio. O médico, o primeiro médico que me atendia, ele fez meu pré-natal, mas ele tava cobrando parto, e aí eu não ia ter dinheiro para Uhum. pagar. Aí eu fui para um outro médico, que até foi indicação dele mesmo. E aí, chegando lá, eu ainda perguntei pra ele assim, mas dá pra ter normal ainda, doutor? Daí ele falou assim, dá. Eu falei, mas mesmo com a cesárea tão perto, sim, todo mundo fala que não pode, né? Eu já induzindo o médico a falar pra mim que tinha que ser outra cesárea. Aí o médico, não, tem razão, não sei o quê. Aí eu falei, então, acho melhor não arriscar, né, doutor? Vamos, né, já ter na cabeça que vai ser outra cesárea, né? Aí ele, não, tudo bem. E aí fiz o Nossa, pré. esse seu médico era até bom, né? Você que ainda tinha a cabeça assim, meio aberta. Sim, não, eu tinha muito medo do parto normal. Eu tinha medo, assim, da passagem mesmo, sabe? Eu tinha medo de tudo, da dor. Como é que vai E aí, sair de lá, né? não, eu tinha medo da episiotomia, porque a minha mãe teve, né? E aí eu falava, Deus me livre cortar lá, mas eu não vou deixar nunca que alguém corta lá. Então eu tinha muito medo. E aí, e algumas pessoas ajudavam, ainda alimentava isso em mim, né? E Uhum. aí, então, foi na mesma situação. Aí o Murilo
nasceu com 39 e pouco, assim, não tinha nem 40 semanas ainda. E a mesma coisa, aí tive o Murilo e tal. E eu com aquela mentalidade de cesárea, né? Cesárea, sempre cesárea e tal. Aí quando eu Uhum. engravidei do Matias, quase 3 anos depois. Isso sem fazer nenhum tipo de método contraceptivo, nada. Não fazia mob, não fazia nada. Uhum. E aí Não depois, vinha. é, depois desse tempo, eu engravidei do Matias. Aí o Matias, eu já estava começando a me informar. Eu tinha uma amiga que ela teve o parto humanizado, que foi a minha doula. E aí eu Uhum. falava, essa menina é louca. Essa menina é doida da cabeça. Como que ela pode ter tido um parto desse jeito, sem estar no hospital, sem estar sendo assistida lá no hospital? Essa menina é doida. Ela trabalhava com a minha sogra, e a minha sogra me falou, ai, tem uma amiga minha que teve parto humanizado, já ouviu falar? Daí eu falei, eu não. Aí ela me Aí a gente. explicou. E Pode aí falar. vamos abrir um parêntese aí, porque eu gosto de falar nisso, porque assim, o pessoal que está chegando agora no mundo do parto, quando fala em parto humanizado, eles pensam que é a terceira via de parto, né? Que é o parto, é a cesárea, é o parto normal e o parto humanizado, como se fosse outra via, né? Na verdade, não é. Na verdade, o Exato. parto humanizado é só o parto mais natural possível, né? Deveria ser, como se fala, o normal, mas o parto normal que Isso. a gente entende é o parto cheio de intervenção. Então, é um parto natural, não existe nada de diferentão num parto humanizado. É só deixar a coisa rolar. Exatamente. E eu falava, meu Deus, essa menina é doida, que não sei o que. Ah, aqueles partos em banheira. Eu falava, você é doida. Aí um dia eu encontrei com ela. Eu era de grupo de oração e tudo, e ela também. E eu encontrei com ela, daí eu comecei a conversar. Falei, nossa, a minha sogra disse que você teve parto humanizado, né? O pessoal fala. Daí ela tive, nossa, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Eu falei, você é doida? Você é louca? Aí ela falava pra mim assim, por quê? Assim, menina, jamais que eu vou passar por essa dor. Não sou louca. Olha só pra você ver, né? A falta Uhum. de noção de informação. Então eu falava, mas Priscila, isso é o normal, isso é o natural. Eu falava, não, isso não é normal, não. Isso pra mim não é normal, não. E aí ela falava, não, eu ainda vou convencer você disso. Eu ainda, porque eu já era aberta à vida, então assim, ela pensava, né? Pode ser que ela um dia tenha. E quando eu engravidei, eu comecei a estudar aos pouquinhos, a ler sobre o assunto e tal. E aí, quando eu engravidei do Matias, ainda estava nessa ignorância. Mas no finalzinho da gestação, ali, próximo das 20 semanas, eu comecei a me aprofundar mais. E aí Uhum. eu mostrava para o Tiago também. E aí ele falava, nossa, que interessante, né? E tal. Eu falava, mas nenhum médico vai querer me fazer parto normal ali, né? Eu ficava pensando, meu Deus do céu, que doideira. E aí eu comecei a desejar isso. Eu falava, não, eu quero parto normal. Quero parto normal, quero parto... Só que aí, até então, o Thiago tinha perdido o Só que era emprego. Então, aquele, aquele quero sem querer muito, né, ainda. eu não tinha uma decisão muito firme, assim. Era, na verdade, eu lembro que eu mandava mensagem para mulheres que já tinham tido parto e algumas não sabiam muito me orientar, assim. Ficava meio assim, ah, você tem que ver, ah, não sei o quê, tem que ver se tem alguém humanizado na sociedade. Não tinha, que eu conhecia, não. Eu fiquei, tipo, meio me sentindo, assim, desamparada. Eu falei, meu, eu acho que eu vou... E a gente não tinha convênio, o Thiago estava desempregado. Na verdade, ele estava trabalhando com fotografia, porque nós somos fotógrafos, né? E só que a fotografia, ela tinha mês que dava dinheiro, tinha mês que não dava. Então, nem passou, nem cogitei de pensar em fazer um parto domiciliar ou alguma coisa assim. Porque a gente não ia ter condição mesmo, né? Uhum. Aí eu falei, não, eu tava pelo SUS, o médico do SUS já falando que eu ia ter que fazer cesárea mesmo, já queria marcar minha laqueadura. Falei, não quero laqueadura. Nossa. Aí ele, mas a partir do terceiro você já pode fazer laqueadura. Eu falei, doutor, mas eu não vou fazer. E o Thiago tava comigo nesse dia. Aí ele falou assim, mas por que não, menina? Tá doida? Seu útero já tá fino. Seu útero vai romper, você vai morrer, sua filha vai morrer. E eles falam bem assim. Pelo menos pra mim foi Uhum. assim. Você vai morrer, sua filha vai morrer. Seu filho, né? E eu ficava assim, olhava pra cara do Thiago. Eu falava assim, doutor, mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Porque eu sou muito decidida, assim, né? Não tem. Uhum.
E aí ele olhava pra minha cara assim, você é doida? Eu falava assim, ué, tá na mão de Deus, se eu tiver que morrer atravessando a rua, eu vou morrer. Aí ele ficava olhando pra minha cara assim, você é doida? Vamos, quem sabe você muda de opinião mais pra frente. E aí foi. Aí eu fui levando, né, com esse médico do SUS e tudo mais. E ele já certo que ia ser uma cesárea, que queria agendar e tudo mais. Aí eu fui na missa, porque tinha, onde as freiras têm um hospital, lá também atendia pelo SUS na época. E lá o pessoal fala que eles dão prioridade pro parto normal. Então eu fiquei naquela Aham, esperança, tá? aham. Vai que, né? E aí não tinha noção nenhuma, medo de romper o útero de qualquer jeito. Eu tinha muito medo de romper o meu útero. E aí eu fui numa missa que tem uma capela lá, fui na missa, eu conversei com o frei que celebrava a missa, pedi para ele abençoar e tal. E aí depois fui passar com uma médica lá de plantão. E aí eu conversando com a enfermeira, descobri que aquela médica que estava de plantão era excelente em fazer cesárea. Que ela dava um ponto maravilhoso, que não sei o que, não sei o Que não que. ficava nem marca. E realmente não tenho. Não dá nem pra ver. Tanto que a Lu, quando foi procurar, não achava a cicatriz. E eu fiquei, nossa, vou ter que parir com essa médica, já que vai ter que ser cesárea. Aí fui, passei com ela, conversei, comecei a jogar um charme, né? Ai, doutora, eu queria tanto que fosse a senhora que fizesse meu parto e tal. E aí, parto, né? Parto. E aí ela, deixa eu ver quanto tempo você está. Ah, 39, 6. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais, pode ser? Daí eu falei, tá. Aí ela, então tá, 40 semanas. Eu tô de plantão no dia tal, horário tal. Daí eu falei, então tá, dela, já vem com sua mala pronta no horário tal, blá, blá, blá. Falei, tá Nossa, bom. isso no SUS? No SUS. Porque, né, Gente. duas cesáreas, acho que ela pensou, essa menina, não sei. Só sei que eu fiquei em Aham. casa ainda rezando pra ver se eu entrava em trabalho de parto. Eu ficava, ai, minha bolsa podia romper, porque eu achava assim, né, que rompia a bolsa, já tinha que correr pro hospital. Ai, a bolsa podia romper e tal, não sei o quê. E a bolsa nada, e não entrava em contração nada. Eu sentia assim umas cólicazinhas, mas não tinha contração, tinha pródromo, não tinha nada. Então eu entrei no 40 semanas, fui lá no horário tal, tudo certinho, assinei a papelado, outra cesárea. Na mesa de cirurgia, começam os médicos na minha cabeça. E você é louca? Você quer ter mais filho? Eu falava, sim. Você é doida? Como é que você não faz laqueadura? Ô, pai, falava pro Thiago assim, ó, essa menina aqui vai morrer, viu? Essa mulher que vai morrer. Tô te avisando já, você vai ter que ficar cuidando das crianças. Isso na mesa de cirurgia. Eu já tava tensa, porque eu não queria mais uma outra cirurgia, né? Em aspas. E aí o Aham. médico falando um monte de asneira na minha cabeça. E eu lá já ficando nervosa, olhava pra cara do Thiago assim, Thiago, ai, releva, releva. E ele, vai. E eu tava com muita. Quando gruda, esqueci o nome agora. Aderência. Muita aderência. Aderência. E a médica cortando ela, nossa, você tá com muita aderência, que não sei o quê. Porque até que tinha demorado, né, pra engravidar de novo. Aí eu ficava tensa. E o médico, e o Thiago dizendo que via a médica me rasgando, assim, e eu, ai, que desespero. Bom, nasceu o Matias e o Matias nasceu bem roxinho. E os outros dois não tinham nascido roxinho. Daí eu fiquei, o que aconteceu com ele? Por que ele tá roxo? Não tinha noção de que é normal. Aí a enfermeira, não é nada não, tá normal, é assim mesmo. Eu, ai meu Deus, por que ele tá roxo e tal? Aí a médica, ela entendeu. Ficou sem oxigênio dentro da barriga, por isso que tá roxo. Não, é... Ai, meu Deus, cada uma, né? E então, eu falando pra médica, doutora, capricha aí, viu? Costura bem aí, capricha aí no corte. Daí ela, não, pode deixar comigo. E ela lá, costurando e tal. E eu latência. O do Murilo eu passei mal, eu senti enjoo. E do Matias eu comecei a sentir enjoo, eu já falei, pelo amor de Deus, me dá um draminha, alguma coisa aqui, porque eu não quero sentir vontade de vomitar. E só que eu tava ali na mesa enquanto ela costurava, sentindo aquele mal-estar, né? O desespero mesmo de tudo que eu me lembro era quando eu deitava na maca para ir para a mesa, para a sala de cirurgia, aquelas luzes assim passando, assim, né? E aquele desespero que me dava de pensar, ai meu Deus, eu vou para uma cirurgia de novo, né? E aí, depois do Matias, tá? Eu tive o Matias, belezinha, cicatrização normal.
eu sou meio abusada, então, por mais que eu estivesse com cesárea, eu fazia de tudo. Então, eu levantava, limpava a casa, cuidava de casa. Minha sogra me achava maluca. Mas eu sempre fui assim, muito proativa, então eu não conseguia ficar. E do Matias é a mesma coisa, já sentando de perna cruzada, mesmo de. É algo muito assim, espontâneo de mim. E ela, você é louca, não sei o que, não sei o que. E aí depois eu engravidei da Maria, a Maria Tereza. Depois de. O mesmo tempo entre a Manuela e o Murilo, foi o mesmo tempo do Matias Quanto e a Maria. tempo? 1 ano e 3. Quanto tempo? Eu não sei se foi 1 ano e 3, 1 ano e 2. 1 ano e 3 meses. Uhum. Aí eu falei, e agora? Tá muito próximo, como é que eu vou ter um parto normal? Tá muito próximo uma gestação da outra, meu Deus do céu, é um desespero. E comecei a ler, comecei a estudar, e comecei a ler. O grupo do auxílio do parto me ajudava muito. Nossa, tudo que eu tinha de dúvida, eu ia lá e perguntava lá e tal. Só que eu tava perdendo as esperanças, eu ainda tava pelo SUS, né? O Thiago não tinha voltado para emprego, não tinha dinheiro para comer, né? A gente passava uns apertos financeiros. E eu falava, meu, e agora? E agora? Aí eu comecei a fotografar parto humanizado. Eu fotografei um parto humanizado de um VBAC. E aí eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada. Eu comecei a chorar. Eu tava grávida da Maria Tereza, tava de uns 4 para 5 meses e fotografando aquele trabalho de parto, a mãe em casa. E ela Uhum. lá, naquelas dores, e eu ficava olhando e falava, Deus, eu quero sentir essas dores. Eu não queria antigamente, mas hoje eu quero. E eu lembro que eu falava para ela assim, oferece para Jesus, né? Eu falava, poxa, que oportunidade que a gente tem, né, nesse momento de oferecer as dores para Deus, né? Pelas almas e tal. E aí eu fiquei encantada olhando aquilo, eu falava, meu Deus do céu, que coisa mais linda. E todo o processo de trabalho de parto dela, e quando ela estava sendo acompanhada por uma obstetriz. E quando ela já estava com 6 dedos, acho que dela foi encaminhada para o hospital. E eu tudo junto. E é um hospital chamado São Uhum. Francisco. E aí chegamos lá, tal, ela logo evoluiu assim muito rápido e já ganhou. E assim, a hora que ela pegou o neném, que ela começou a chorar, ela olhava pro marido dela, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Chorando, e eu chorando junto, tirando foto e chorando junto. E eu ficava, meu Deus do céu, que coisa mais linda. E aí a médica chegou a hora que ela tinha acabado de ganhar o neném. A médica se atrasou e chegou a médica dela mesmo, que dizem ser a Uhum. médica humanizada aqui da minha cidade. E Uhum. aí a médica, ai, nasceu e tal, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu conversando, ai, doutora, eu quero tanto ter um parto assim também dela. Ah, é? Você já tem cesárea? Eu falei, 3. Aí ela, você não. Aí eu, por quê? Fiquei tão assim, porque a enfermeira, obstetra lá, obstetriz, falou assim: ah, eu tenho quase certeza que a doutora vai aceitar fazer seu parto, né? Porque eu ia dar um jeito. Uhum. E aí ela, ah, não, seu, não tem como. Mas por que, doutora? Não, 3 cesáreas anteriores não dá. Nossa, aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Aí eu saí de lá assim, arrasada. Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? A médica não quer, né? Achava importância na médica. A médica disse que não. Aí eu saí e tinha uma imagem de São Francisco. Eu vou Uhum. emocionar. E eu lembro que eu olhei para a imagem e falei assim: por favor, São Francisco, por favor, eu te peço que seja feita a vontade de Deus, sim, mas se for possível, eu quero muito ter um parto assim. Quero muito. Aí saí chorando. Aí encontrei com o Thiago lá fora, ele tinha ido me buscar, e aí, o que que foi? Deu nada, não, eu tô emocionada, que foi muito bonito o parto e tal. E aí vim pra casa e comecei a ler, comecei a estudar, e comecei a ler, comecei a estudar, e comecei a pesquisar vários partos depois de 3 cesáreas, e pesquisei. E aí eu assisti o parto da Deia. Quando eu assisti o vídeo do parto da Deia, eu falei, meu, não é possível, eu vou conseguir também. É tudo bem que é uma cesárea a mais, mas eu vou conseguir, vou conseguir. E fiquei com aquela esperança. Aí eu procurei a enfermeira dela para conversar comigo. E aí ela não tinha data. Eu falei assim, me indica, por favor, uma enfermeira obstetra, mas eu quero muito que seja uma enfermeira obstetra católica. Porque
Eu quero que o ambiente da minha casa seja algo espiritual, a gente esteja em momento de oração. Não quero que seja uma feminista, porque eu já tinha feito alguns orçamentos, né, e com feministas, eu falava pro Thiago, não sinto no meu coração, que era bem mais barato, né? Uhum. Eu falava pra ele, não é, eu não sinto no meu coração. Eu prefiro parir sozinha em casa do que não dá. E aí ele ficava, não, mas você tem que pensar. Eu falava assim, não quero. Não quero feminista. E aí ela me indicou a Lu. Aí eu chamei ela pra conversar, tá? Mandei mensagem, expliquei. Só que eu já tava de 36 semanas nisso. Uhum. Passado um tempo, eu tava de 36 semanas. Faltava muito pouco já, né? Sim, bem pouco. E aí mandei mensagem pra Lu, eu falei, ai, né, me indicaram você e tal, eu queria conversar com você e tal. Então eu tenho 3 cesáreas, só que eu queria muito ter um parto domiciliar. A gente tinha assistido, esqueci desse detalhe, eu e o Thiago, nós tínhamos assistido o Renascimento do Parto. Uhum. Tanto eu quanto ele, nós chorávamos como crianças, assim, de dor no coração de pensar que eu tinha passado por aquilo. E eu Uhum. sofria mais ainda porque eu tinha decidido, né, escolhido passar por aquilo. Porque foram Uhum. partos, as minhas cesáreas foram eletivas. Então, eu que quis aquilo, eu que escolhi. Lógico que foi na ignorância e tudo, mas aquilo me doía. Me doía de pensar primeiro nas crianças, né, no que Uhum. eles passaram. Então, aquilo me doía muito, eu chorava, o Thiago chorava. E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, você não vai ter um parto no hospital. Você vai ter um parto em casa. Eu falei, mas como? A gente não tem um real dele. Ele falava assim, não sei, mas vamos rezar. Vamos rezar. Daí foi que eu, né, falei com a enfermeira, ela indicou a Lu, e aí eu mandei mensagem pra Lu. Aí a Lu foi e falou assim, não, tem como. Eu falei, tem como eu ter parto, né, em casa, né, ter o parto dela? Ela falou, tem. Aí eu, ai meu pai, ai meu coração já começou a disparar. Tá, eu preciso saber como é que você tá, se tem exame, tudo, e fui mandando. Eu sempre tive gestações muito saudáveis, eu nunca tive nada. E eu tava ótima, ótima. Então ela falou assim, tá, vamos marcar uma consulta e tal, quero te ver, examinar e tal. Aí a gente foi correndo lá pra São Paulo pra falar com ela. E foi amor à primeira vista. O Thiago amou ela. Por mensagem ele falou assim, nossa, que mulher seca. Porque tudo é colérico, os 3 coléricos, né? Nossa, que mulher seca. Então eu falei, amor, calma. A gente nem conhecia ela pessoalmente. Aí chegamos pessoalmente, ele amou, porque ele gosta de gente direta e reta. Colérico, né? E a Lu é direta e reta. E já foi, né, dando as informações assim, sem ficar de mimimi. Ele falou, meu, eu amei essa mulher. E aí ela falou assim, eu gostei muito de vocês também, porque nós temos que ter uma relação como se fosse um casamento. E aí ela falou, gostei muito de vocês, tá, não sei o quê. Ó, qualquer coisa me informa. Aí fez eu cortar os carboidratos todos, eu não podia comer pão, não podia comer besteira nenhuma. Aí, e comer as tâmaras também, que ela falou assim, pode comer. Porque eu tinha lido sobre isso. Me perguntei, Aham. não, pode comer sim, pode comer. Já começa comendo já. E aí, Então, abre aspas aí, ó, que a estrela chegou, a Lu, tá por aí, tá todo mundo doido. A ela tá Luciana tá aí. por aí, Ah, tá. nossa, a Lu é um anjo na minha vida. E aí, beleza. Todo o processo né, normal. Eu não sou de ficar de mandando muita mensagem, então eu mandava só quando era realmente necessário. Fiz o exame que ela pediu, falou assim, ó, preciso que você faça ultrassom, a gente tem que ver como é que tá a sua placenta. Fiz o ultrassom, você pra ela, tá ótimo, tá lindo, belezinha. Aí, vamos esperar, né? Vamos esperar. A data tava prevista para fevereiro, março. Estava prevista para mais ou menos o dia 10 de março, por aí. E aí, quando foi na sexta-feira em fevereiro, deixa eu ver, a Maria nasceu dia 25, 24, 23, mais ou menos dia 22, assim, de fevereiro. Eu tava em casa esperando um casal de amigos chegar, aí eu senti uma pontada lá embaixo, assim, já fiz assim na cadeira, ai, Tereza, que dor. Tá. Continuei sentada, uma tia tava no meu colo e eu mexendo aqui no computador esperando o casal chegar. A hora que a minha amiga chegou, eu me levantei para receber ela, né?
tchá, no chão. Eu nunca na minha vida tinha vivido a experiência da bolsa romper. E aí eu comecei a olhar pra cara do Thiago, olhar pra cara dela, meu Deus, mas como assim? Daí ela, calma, calma, Deus. Não, eu tô calma. E o Thiago, pelo amor de Deus. E agora? Eu nunca passei por isso. O que faz agora? Daí eu falei, calma, Thiago, calma. Daí eu olhei no chão. Primeira coisa que eu vi é a cor que tava. Porque eu tinha lido tanto, estudei tanto, que eu sabia tudo. Aí eu, A gente faz isso. Quando a minha bolsa rompe, a primeira coisa que eu faço é olhar que cor que tá o líquido. não, eu olhei o líquido clarinho, eu falei, calma, o líquido tá clarinho. Aí eu fui pro banheiro, sentei lá, né? Daí começou a sair mais água. Então eu falei, eu vou tomar banho, tinha acabado de tomar banho. Aí fui tomar banho, e minha amiga, calma, fica calma. Eu falei, eu tô calma, pode ficar tranquilo, que eu tô super calma. Eu li que tem mulher que fica 70 horas de bolsa rota, então eu tô super calma. E eu tinha lido naquela semana sobre isso, então eu tava muito tranquila. E aí eu lá no banheiro, tomando banho, assim, dando risada. Eu falei, ixi, acho que é agora que vai, né? Aí o Thiago lá ligando falou, oh, pelo amor de Deus, a bolsa dela rompeu e tal. E aí a Lu, calma. Ela é mais sossegada. Calma, Thiago, calma. Que cor que tá o líquido? Aí ele, não, tá clarinho, tá clarinho. Daí ela, então tá bom, fica calmo. Agora eu quero que ela vá dormir. Fala pra ela ir dormir, pra ela descansar, porque provavelmente ela vai entrar em trabalho de parte de madrugada. Então fala pra ela ir dormir. Mas acabou de chegar a casa de amigo, nossa, que... Fala pra eles ir embora. Fala, explica a situação e tal, não sei o quê. Aí eu liguei pra ela, Lu, pelo amor de Deus, como é que eu vou mandar o casal embora? Daí ela falou assim, então fica só um pouquinho, depois você vai dormir. Falei, tá bom. Fui, comi alguma coisinha lá com eles, mas assim, não, meio ansiosa. Aí deitei na cama e não conseguia dormir a pau. E ficava esperando a contração chegar. Cadê a contração que não vinha? E não vinha contração, não vinha contração. Eu falava, meu pai eterno. E a Lu falando pro Thiago, fala pra ela beber água o tempo inteiro. Beber água, beber água, beber água. E eu bebendo água, cada segundo bebendo água. E ela lá. E aí, Thiago, tá tudo bem? Não sei o quê. Não, tá tudo bem, tá tranquila. E eu super de boa, não senti contração nenhuma. Aí chegou no dia seguinte dela. E aí, senhora, que ela fala assim. E aí, senhora, como é que tá? Lu, tô sentindo nada. Então tá bom. Então continua aí. Mas eu quero andar. Eu posso ir lá na van, que é na loja. Posso andar lá na van? Ela, pode, filha. É vida normal, só vai bebendo água. E fui, andei. Tinha hora que eu senti uma contraçãozinha assim, dava uma paradinha. Andei. Cheguei em casa tarde, nada, não tinha evoluído. Eu com a bolsa rota e bebendo água. Chegou de tarde, ela, Tiago, como é que tá? Mesma coisa, não tá sentindo nada. Que estranho. Aí fui, deitei pra dormir, daí nessa noite eu dormi. Acordei no outro dia de manhã e ela, e aí, dona, como é que tá? Falei, Lu, não tô sentindo nada. Tô super tranquila. E tô bebendo água. Mas tá descendo líquido? Tá pouquinho. Daí ela, tá, eu vou aí. Aí ela foi pra casa. Eu morava em apartamento. Aí ela foi pra casa, ela chegou umas 11 horas da manhã. E eu, super de boa, andando pra lá e pra cá, comendo. O Thiago fez almoço pra gente, almoçou. Daí ela foi ver o que tinha acontecido. E a minha bolsa tinha acontecido a mesma coisa que a da Camila. Ela tinha feito como se fosse um furo, né? Ela não tinha rompido. Uhum. E ela falou assim, o que você quer? Quer que a gente faça exercício pra terminar de romper? Você quer que eu, né, tire a membrana? Não sei como é que é o nome. Falei, eu quero, Lu. Daí ela falou assim, então tá. Daí ela tentou, mas não conseguiu. Eu falei assim, não tô conseguindo, não vamos forçar nada não, vamos deixar o mais natural possível. Eu falei, tá bom. E a gente foi fazendo exercício, aí eu comecei a caminhar. E a minha doula, ela tava em retiro. Eu tinha até esquecido de entrar nesse detalhe. Ela tava em retiro. E aí, a hora que eu falei assim, minha bolsa rompeu, tá? Ela falou, ai meu Deus, e agora? E ela em São Paulo, retiro. Então, a Lu passou, pegou ela e trouxe. E a minha doula lá comigo. E aí foi quando eu comecei a sentir contração. Então, foi ali, tipo, depois do almoço, comecei a sentir umas contrações. Eu já tava ficando super feliz da vida. Eu, ai meu Deus, tô sentindo contração. Aí eu olhava pra cara da minha doula, fazia sinal que sim, né, pra ela cronometrar. Aí lá, nossa, eu curti cada contração. Enquanto tava mais leve, né? Aí vinha tal, e aí a Lu, vamos caminhar, Priscila. Eu falei, vamos caminhar. Aí fomos pra rua. Aí a gente deu uma volta no quarteirão.
Aí tinha hora que vinha uma contraçãozinha. Eu ficava pensando, nossa, se for isso aqui, que delícia, tá ótimo. Mamão com açúcar, né? Fácil, fácil, mãe. Foi e tal. E a gente, eu não quis ninguém comigo, a não ser a minha doula, a Lu e o Thiago. E aí, uma musiquinha de fundo, eu falei, Thiago, eu quero um ambiente bem de oração. A gente rezou. Foi muito gostoso. Eu tinha terminado uma novena, né? Eu terminei a novena no domingo, que foi no dia que eu ganhei ela. Porque rompeu a bolsa na sexta, aí no sábado eu fiquei sem nada, e no domingo a Lu chegou. Aí foi quando eu comecei a ter algumas contrações. Eu tava com... como é que fala quando o útero tá pra trás? Tem um nome que eu esqueci agora. O teu posterior? Isso. E aí eu fui fazendo exercício na bola pra poder, né? Eu falava, nossa, Lu, a primeira vez que ela tocou, eu falei, meu Deus, ela, calma, calma. Mas depois, com os exercícios, tudo ficou de boinha. Aí começou a evoluir. Quando foi à noite, as crianças estavam na casa da minha mãe, né? Porque às vezes o pessoal ia, as crianças onde estavam? Estavam na casa da minha mãe. Eu fui ficando meio nervosa, porque a minha mãe apareceu lá do nada. Eu falei, ai meu Deus, o que a minha mãe tá fazendo aqui? Aí minha pressão subiu. E aí a Lu foi ver minha pressão. Eu falei, isso, a pressão subiu? Tá. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí vinha a contração, eu tava disfarçada pra minha mãe não ver e tal. Aí o Thiago conversou com a minha mãe, daí minha mãe acabou indo embora. Tua mãe não sabia do parto? Não, sabia, só que ela tava muito com medo, assim, desesperada. Ah, sim. Uhum. E aí eu, mãe, reza. Não devia ter, na verdade, acho que eu não devia ter avisado ninguém, porque foi algo muito novo para todo mundo da minha família. Ficou todo mundo desesperado. Que o Thiago ficou todo animado, né? A bolsa dela rompeu, contando para todo mundo. E a minha família toda desesperada e mandando mensagem, ligando. E eu não quis saber de nada, não queria saber de ninguém. Quis ficar só ali no meu momento. E falei pro Thiago assim, amor, fala pra minha mãe ir embora. Até minha mãe foi. Aí minha pressão baixou. Falei, que bom. E eu queria ter o parto na piscina. Eu tinha essa vontade. Só que assim, dentre as contrações, onde eu mais me sentia vontade foi na banquetinha. Então eu sentava com as contrações lá na banquetinha, quando foi ficando mais intensa a dor, né? Aí, isso à noite. Eu pegava na perna da minha doula, assim, agachada, segurava na perna dela, assim, e falava, ai, Jennifer, quando vinha aquelas contrações bem doloridas. Aí levantava e ela respira, e eu respirando. Eu não fiz eu acho que eu não dei um pio. Eu não sei se a Jennifer precisa confirmar. Porque eu falava assim, eu não quero gritar. Era muito de mim isso, que eu não queria. Então, assim, eu fazia as dores assim, respirava. E aí, quando foi mais ou menos meia-noite, a Lu me examinou. Que ela não fica examinando toda hora. Uhum. Só que ficava na mente dela. Vê quanto que tá na dela. Ela falava assim, não. Eu falava, por favor. Não. Só que já era meia-noite dela, foi examinar. Eu tava com 7 dedos, mais ou menos. Daí ela falou assim, deixa eu ver sua pressão. Ela me monitorava todo o tempo. Deixa eu ver sua pressão. Aí ela viu, ixi, senhora, sua pressão subiu de novo. Aí eu falava, ai, meu pai eterno, minha senhora. Daí ela falou assim, faz o seguinte, vai lá na sua cama, quero que você deita de lado. Eu não lembro que lado que era. E você precisa ficar uns 40 minutos deitado desse lado. Vai lá também, Thiago. Dorme um pouquinho, porque a noite talvez vai ser longa. Aí eu deitei na minha cama de lado lá, o Thiago junto comigo. E eu lembro que eu apertava o braço dele na hora que dei a contração, porque pra mim, deitada, a dor era muito maior. Segurava no braço dele, tremia assim, dele falava, oferece pra Jesus. Eu falei, eu tô oferecendo. E foi. E foi. Aí ela, depois de 40 minutos, a Lu foi lá. Não, isso não era meia-noite, não. Isso já era mais tarde. Porque quando a Lu foi, eram umas 2 e pouco. E aí ela foi lá no quarto. E ela foi ver minha pressão. A pressão baixou normal. Tava normal. E é engraçado esse testemunho, porque ela falou pra mim assim, Priscila, a hora que eu vi sua pressão, que tava alta, eu pedi pra você deitar lá. E eu saí e conversei com Nossa Senhora. Eu falei, olha, minha Nossa Senhora, se a pressão dela não baixar, eu vou levar ela pro hospital. Então a senhora mostra pra mim o que a senhora quer. Porque Nossa Senhora, a Lu é muito, muito íntima de Nossa Senhora, né? E a hora que ela foi,
minha pressão tava tipo 11/8, 12/8, não lembro. Daí ela começou a rir e falou assim: tá bom, eu já entendi. A senhora quer que ela tenha o filho aqui, né? Tá bom, eu já entendi. Porque foi muito assim, baixou muito rápido. E muito, né? E aí, depois só que ela me contou isso, no dia seguinte que ela vai me contar isso. E eu tava lá rezando, implorando pra Deus que eu não queria ir pro hospital. Então eu tinha muito mais medo de ir pro hospital do que meu útero romper, acontecer alguma coisa. E aí eu fui pro chuveiro, falei, Lu, eu quero ir pro chuveiro. Daí ela falou, pode ir. Aí eu fui pro chuveiro. Aí nessa que eu fui pro chuveiro, ela falava assim, a hora que vier a contração, água na barriga. Quando passar nas costas, assim vai. Aí eu fiquei lá. Daí daqui a pouco deu vontade de fazer força. Aí eu fiz uma força. Eu falava, ai, então será? Será? Acho que não. Aí daqui a pouco de novo, fiz uma força de novo. Aí eu falei, ai, meu pai. E eu sozinha lá no meu momento no banheiro. E eu rezava o tempo inteiro. Eu não sei, tem gente que fala que sai meio que fora de si, né? Mas eu tava muito consciente. E eu rezava o tempo inteiro aquele momento. Aí veio de novo aquela vontade de fazer força. Quando veio na quarta vez, eu senti que alguma coisa tava descendo ali. Aí eu, Lu, acho que tá nascendo. Daí ela, não, acho que não. Daí eu falei, Lu, daí ela, peraí, colocou a luz, depois a mão, tá nascendo mesmo. Aí eu falei, e agora? E agora? Daí ela falou assim, vamos pra banqueta. A Lu é muito calma, ela não passa nervosismo nenhum pra você. Vamos pra banqueta, né? Você não quer na banqueta? Eu falei, quero, mas eu não vou conseguir, Lu. Daí ela falou assim, vai sim, Priscila, vai. Daí eu falei, não vai. Daí eu tava de pé, fiz mais uma força. Daí eu achei que a neném já ia sair dela. Não, vai dar sim, vamos lá. Aí colocou a banqueta ali pra fora do banheiro. Aí eu sentei. Aí eu peguei, fiz uma força. E a Lu ali, respira, respira, respira. E eu respirando, eu respirando. Aí eu fiz uma força, daí a cabecinha eu senti que coroou. Aí começou a arder. Aí eu, nossa, círculo de fogo, pensando. Eu me lembrando de passo a passo do que eu tinha estudado. Eu lembrando de passo a passo. Círculo de fogo, daí eu comecei a rir. Aí a Lu, respira, eu respirava, respirava. Aí daqui a Tá pouco eu fiz quase mais uma. acabando. Aí eu fiz mais uma força na contração, bum, saiu a cabecinha. Aí a Lu, respira, respira. Eu respirava. Aí eu, na terceira força, bum, a Tereza saiu. Aí eu já peguei ela aqui, daí eu já comecei a chorar. Eu comecei a chorar, daí eu falava pro Thiago assim, a gente conseguiu! Eu lembrando da minha amiga, né? Falando, Oh, a gente. gente conseguiu, a gente conseguiu. E aí ele chorava, e a Tereza chorava, E aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar para baixo, para aquele lençol, né? Para ver se tinha algum sangramento, porque eu ainda tinha medo de romper o útero, alguma coisa assim, né? E acho que se tinha umas 3 gotas de sangue era muito. Eu falei, meu Deus, minha Nossa Senhora, eu não acredito. Eu levantei, daí eu fui pro. Aí ela falou, vamos pro quarto, vamos deitar na cama. Aí ela forrou toda a minha cama, eu deitei. Já quis colocar a Maria no peito já pra mamar. E aí a Lu, nossa, Pri, foi coisa mais linda. Eu, Lu, tive laceração? Daí ela olhou, não, não teve nada, nada, nada. Nada, Lu, dela, não, nada. Eu falei, ai, minha Nossa Senhora, tudo que eu pedi em oração a Deus, no meu trabalho de parto, aconteceu. Eu falava, ai, meu Deus, se possível não ter nenhuma laceração, não tive. Ai, se possível, depois que eu terminar a novena, terminei a novena no domingo, aí eu ganhei ela de domingo para segunda. E aí foram tantas coisas que eu fui pedindo para Deus em oração, foram acontecendo assim. Ai, foi a coisa mais linda da minha vida, assim, sabe? E aí, depois disso, né, o Thiago cortou o cordão umbilical. E hoje eu falo assim, nossa, eu não vejo a hora de engravidar de novo pra eu parir normal de novo. Lógico, dói, gente, mas sabe que é uma dor que vale a pena sentir? Eu falava assim, nossa senhora, eu desejei tanto sentir essas dores, hoje eu vejo quanto que dói. Mas assim, eu digo que eu senti muito mais no finalzinho mesmo, né? Mais pro expulsivo, assim, mais pra essas dores mais intensas. No final, até que eu segurei a onda legal. Aí até a Lu falava assim, é que você tem um nível de dor alto. Daí eu falava, nossa, que bom, né? Mas foi a coisa mais linda da minha vida, a experiência assim mais
É como se eu fosse curada. E a minha doula, ela falava pra mim assim, Pri, o parto, ele é mais espiritual do que fisiológico. Então, trabalha sua mente, trabalha sua alma, né? Vai colocando em oração, vai entregando para Deus. E eu fui fazendo todo esse trabalho. Não vou falar para você que eu não tive medo. Eu tive alguns momentos de medo, assim, principalmente quando eu ia nos médicos, né? Porque eu era muito bocuda, né? Queria falar, eu vou tentar normal. Aí o médico já tentava, você é louca, você vai morrer. E aí eu ficava meio assim. O Thiago falava, por que você vai abrir a boca? Eu falava, não sei, eu queria falar. Hoje em dia até penso, dá até vontade de voltar lá no médico, sabe? Assim, tipo, Para oi. poder falar assim, ó, eu consegui. Isso, o Thiago, Falei. até ele fala isso, ele fala assim, nossa, que vontade que dá de botar naquele médico lá, né? Eu falo, dá mesmo, mas larga a mão. E eu tive medo, não vou falar que eu não tive medo, mas assim, eu sempre falo que o nosso medo, ele não pode estar acima da fé, né? A nossa fé, ela tem que estar acima do medo. Então, eu fui trabalhando essa questão da fé, essa questão de confiar e me abandonar em Deus, né? E, e foi assim, foi com medo mesmo, entendeu? Mas eu sou muito decidida. Então, eu falava pro Thiago assim, eu vou ter. E aí a Lu aceitou, né? Tipo, já no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, a Lu aceitou. Foi um presente de Deus. Ela hoje é muito minha amiga. Graças a Deus, a gente tem uma amizade, assim, muito intensa, profunda. A gente desabafa uma com a outra. Ela vem na minha casa, ela dorme aqui, eu durmo na casa dela. Então, assim, a gente criou um vínculo muito forte. E eu já falo para todas as mulheres, não façam isso. Não tem cesárea, por favor. A minha prima, né, que tá agora gestante, tá no finalzinho, eu falo assim, pelo amor de Deus, faz de tudo para ser normal. Não cai na ladainha de algum médico, por favor. Porque depois você vai se arrepender, assim como eu, né? Mas, ai, foi a experiência mais linda da minha vida. Na Foi verdade, a assim, gente fica falando para as pessoas meio que para poder prevenir elas de uma coisa que a gente já sabe que meio que vai acontecer, porque quando é uma cesárea necessária, a gente fica em paz com aquilo. Mas quando não é necessário, quando a gente mentiram para a gente, ou a gente vai porque quer, depois vai batendo aquele arrependimento, aquilo vai incomodando. E assim, a questão do medo do parto, você falou uma coisa interessante aí, do medo da dor, né? A dor, ela vem, ela é intensa, ela vai progredindo. Você acha assim, no final você acha assim, cara, não vou conseguir isso aqui, não vai dar. E aí você toma aquele fôlego e acontece. E quando o bebê nasce, você se sente capaz de, tipo, cara, eu escalo o Everest agora, é muito nesse exato verdade. momento. Isso é muito verdade, Tati. Tipo assim, eu falo pro Thiago assim, às vezes eu falo assim, eu pari, meu filho. Você acha que não vou conseguir fazer isso? Eu senti as dores do parto. Aquilo lá, fico. Coitado de você, eu às vezes falo pra ele assim, você não aguenta, não. Porque não sei se o seu marido é assim, mas a maioria dos homens sente uma dorzinha e já fica, né? Imagina se o homem tivesse que sentir dor de parto, ele não ia aguentar, não. Não dava conta, não. Eu paro. Eu senti as dores do parto, meu filho. Isso daí, pra mim, é fichinha. Ainda tira sarro, né? Mas é muito Sim, a gente. verdade isso. A gente se sente. Sabe? Às vezes ele conversa comigo e ele fala assim: Meu, eu olho pra você hoje e falo, que mulher forte. Porque eu tinha todos contra mim. Todos contra mim. Só que eu tinha muito decidido que eu ia ter. Eu falava pra Lu assim, Lu, eu lembro que quando eu mandei mensagem para ela no início, eu falava assim: olha, eu estou disposta a ter sozinha, mas eu não vou para o hospital. Ela falava: pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, você não pode ficar desassistida. Eu falava assim: mas eu não vou para o hospital, Lu, eu não vou. Eu falava: eu não vou. Ela falava: não, não pode, você tá doida. Eu falava assim: mas eu não. Tem que dar um jeito, tem que acontecer alguma coisa. Tanto que eu não tinha dinheiro para pagar a Lu. Eu tive que me virar. Falei, agora, como é que eu vou arrumar dinheiro no final da situação? E a minha amiga, que é doula, falou assim, Pri, vamos fazer uma rifa. Você oferece um ensaio fotográfico? Eu falei, vamos. E foi assim, Deus agindo, sabe? Com certeza intercessão de São Francisco, porque depois daquele dia que eu chorei pra ele, acho que ele ficou com dó de mim. Mas assim, nossa, foi uma experiência assim única, que eu falo,
Toda mulher tem que lutar. Eu creio que, assim, para você conseguir, você tem que ter muito, assim, muito firme na sua mente que você quer isso. E eu acho que você tem que ter muito mais medo do parto hospitalar ou cesárea, né, digamos assim, do que o parto normal, né? E tem que trabalhar mesmo a mente, o espiritual, né? Pensar que, como a minha amiga diz, né, que o parto é mais espiritual que fisiológico. Então, vamos trabalhar essa área espiritual, vamos confiar no amor de Deus, né? E acho que é isso, assim, sabe? minha, É, minha... de Pode certa falar. forma, até falar para a mulherada aí, né? De certa forma, quando a gente fica muito. A gente fica tensa no parto, com aquele medo exacerbado. Não é aquele medo natural, medo exacerbado, tensa, preocupada com o que o médico vai fazer, com que aquilo, com que aquilo. A gente acaba sentindo mais dor do que quando a gente consegue estar num cantinho na gente, interiorizar com a gente mesmo, igual você falou que estava rezando, eu estava consciente, mas você estava consigo mesma ali, você estava com você, Deus, você estava no seu momento. De certa forma, essa interiorização, ela faz com que a dor ela seja mais tranquila. Não que não doa, ela dói. Só que você consegue administrar ela de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? E Exatamente. diferente de quando você está ali na loucura, Sim, sim, dói muito mais. sim. E eu acho que daí também mexe muito com a cabeça da mulher, né? Que nem minha prima, a outra prima, não que tá grávida agora. Ela falava assim, ah, eu queria tanto ter o parto igual você em casa e tal. A Lu tava em um parto. E aí eu fui conversando com a Lu por mensagem. Lu, que hora que levo ela para o hospital? Tava bem no início dessa pandemia, assim, dela. Calma, vamos vendo como é que tá e tal. E aí foi ele conversando com a minha prima, mas você tá sentindo muita dor? Ela, não, tô sentindo umas cólicazinhas e tal. Beleza, eu fiquei em casa com ela como se fosse doulando ela, né? Cuidando dela Uhum, e observando. Porque eu já tenho meio que uma noção, porque eu já fotografei alguns partos. Então eu tenho uma noção de quanto que a mulher já tá ali, né, na dor que já não tá aguentando falar, se não quer nem olhar pra sua cara, ela já deve estar ali no final da situação. Ela tava muito tranquila, então eu tava ali com ela e tal. E ela ia ter que ir pro pronto-socorro, ia ter que ficar sozinha, menor de idade. Então ela tava uhum. muito com medo, ela não queria ir, queria que eu ficasse lá com ela. Eu falei, tá, vou ficar aqui. A minha doula não tava em São José, eu falei, agora, o que que eu vou fazer? Se essa criança nasce na minha mão, eu não sou doula. Daí eu, não, vou rezar. E eu fui rezar, minha Nossa Senhora, me ajuda aí, eu não quero segurar essa criança não, né? E aí fui conversando com a Lu e ela falou assim, e aí, observando assim, junto comigo o que tava acontecendo. Não, tá, pelo jeito, tá tranquila, Pri. E ela tava tranquila, realmente. Eu passei a noite toda com ela e de manhãzinha ela foi pro hospital, pronto-socorro. Ficou lá realmente sozinha. Só que assim, quando chegou lá, ela tava com 3 centímetros. E eu fiquei morrendo de medo, porque ela tem 15 para 16 anos. Morrendo de medo de judiarem dela, né? Porque vai saber a equipe que tá Uhum, lá, né? uhum. E eu já tinha falado um monte na cabeça dela: não deixa colocar sorinho, não deixa isso, não deixa aquilo, e tá, tá, tá. E ela foi, e ela ficava me mandando mensagem o tempo inteiro, eu falando, como é que tá, não sei o quê. Só que assim, ela travou lá. As contrações não evoluíam. E em casa, junto comigo, as contrações estavam evoluindo. E lá ela travou. E eu ficava, meu, eu tenho certeza que é por causa do ambiente. Né? Que ela deve Uhum. estar assim, muito. Primeiro que ela deve estar se sentindo sozinha. Talvez alguém já tenha falado com ela de alguma forma que bloqueou. E eu fui falando, trabalha a sua cabeça, trabalha a sua cabeça. Então, assim, naquele momento eu fiquei vendo que judiação, né? Assim, a quantidade de mulheres que devem passar por isso, que devem chegar no ambiente hospitalar, por ser mal, ter uma má assistência, travar, bloquear, né? Não conseguir evoluir o trabalho de parto, porque elas acho que fica com medo e aí meio que segura a situação ali. Em casa não, nossa, em casa está no seu ambiente, né? Lógico, não estou falando que você tem que parir só em casa, né? Cada mulher Uhum. tem para onde se sentir à vontade. Mas eu digo da minha experiência, assim, nossa, foi uma experiência maravilhosa. Então eu estava no meu ninho, no meu ambiente, com a música que eu separei, né? Uma música clássica, calma, que me acalmava. Ou quando não era uma música gregoriana que eu gosto, que me acalma.
E o Thiago ali, colocando aquela música, um somzinho ambiente, calmo, ele ali comigo, a Lu comigo, e a gente conversava, a gente ria. Então, assim, eu comi o que eu quis comer. Thiago, eu quero comer seu macarrão, vou fazer, já fazia. Ai, então, assim, eu me senti, assim, à vontade para viver o meu momento, né? E evoluiu, 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 evoluiu do jeito que tinha que evoluir. Foi maravilhoso, assim. Foi maravilhoso. Não tenho que... Uma vírgula do que falar. Foi muito bom. Nossa. Priscila, Pode falar. o nosso tempo já está assim acabando. Eu queria assim que você deixasse uma mensagem final para a mulherada aí, que você sabe que a maioria das mulheres que está assistindo a gente está tudo doida assim. Como é que eu vou fazer meu VBA? Como é que eu vou tentar? Tem muita gente querendo esse tipo de informação porque está atrás disso, né? Qual a mensagem que você deixaria assim para essas pessoas? O que você acha imprescindível para quem está aí buscando ter um parto normal depois de uma cesárea? Primeiro, eu creio, assim, que muita fé em Deus, né? Confiar mesmo no amor de Deus. A Lu sempre fala isso, né? A gente precisa confiar no cuidado do amor de Deus. E eu acredito muito nisso. A gente precisa confiar no amor de Deus. Entregar nas mãos dele, porque eu falava para Deus, assim, que se tivesse que ser cesárea, que ele me desse um sinal muito nítido, assim, né? Que a Lu falasse assim, ó, eu tenho que te levar para o hospital. Então, eu deixei muito nas mãos de Deus, assim, nessa questão. Pensar que o parto é mais espiritual que fisiológico. Estudar. Ler, ler. Eu estudo, assim, o dia inteiro. O Thiago não aguentava mais ouvir falar de parto, porque eu lia muito, estudava muito. Então, eu queria me sentir segura daquilo, né? Então, estudar, né? Criar essa segurança dentro de você, além, né, de buscar isso em Deus, mas também no conhecimento, né? Científico, né? Tentar se informar para não ser enganado. Eu acho que é mais isso aí atrás mesmo. Tem que ter decisão, tem que se decidir. Uhum. E tem que buscar esses meios, né? Através da decisão. Né? Que é lógico, Deus, depois as informações, né? Acho que é Uhum. isso. Isso. Que foi o que eu vi. Priscila, muito, muito, muito linda a sua história. Eu te agradeço muito, né, por você ter aceito o convite. Acho que muitas mulheres aí vão se inspirar na sua força aí de decisão. Você é muito decidida. E eu queria avisar todo mundo aí que está participando, tá todo mundo louco com a Luciana. A Luciana vai estar comigo amanhã aqui, viu? Então, ó, todo mundo que está aqui não é para perder. Amanhã a Luciana está aqui comigo. Então, a gente vai amanhã escutar da própria Lu todo o conhecimento aí que ela já tem como parteira aí. Vai ser muito bom. Gente, E não muito obrigada perca. mais uma vez. Não perca amanhã, porque a Lu é maravilhosa, gente. Ela é tudo de bom. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe você, viu? Muito obrigada por essa semana. Tá sendo Ô, maravilhosa. gente. É, é, beijo. Tchau! Tchau.